O Espírito de Deus está neste lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus se move neste lugar. Tava sumido, né, gente? E aí a gente volta. Para quem não sabe, meu nome é Marcelo. Eu sou servo do grupo de oração Sal da Terra. E eu estava trabalhando este mês em outra cidade, em São João del Rei. E por isso estou vendo muitas carinhas novas aqui que acredito que estão vindo aí no grupo de oração neste mês pela primeira vez, ou hoje pela primeira vez. Que Deus possa tocar no coração de vocês e que vocês possam sentir a mesma alegria que a gente sente quando vem uma pessoa nova, uma pessoa diferente para participar junto com a gente. É sinal da confirmação da palavra que nós vamos partilhar hoje. Amém? Logo hoje que eu ia ficar andando para lá e para cá. Vamos lá. Mas como eu disse, meu nome é Marcelo. Tenho 39 anos, fiz recentemente 39 anos. Sou casado com a Jossana, que também é serva aqui do grupo, mas hoje não pôde estar conosco. Tenho 2 filhos, o Rafael e o Leonardo, que estão, o Léo está lá embaixo participando do grupinho e o Rafa não pôde vir. Estou na caminhada desde 95, tive um tempo afastado e o grupo de oração Sal da Terra me trouxe de volta para a caminhada, para continuar o compromisso que eu fiz com Deus há muito tempo atrás. E isso também nós vamos partilhar hoje, tá? Um pouco dessa partilha que nós vamos fazer. Eu queria perguntar aqui, quem é servo? Levanta a mão, por favor. Quem é servo? Levanta a mão. Tem mais servo aí, pode levantar a mão. Levanta a mão, gente. Quem não levantou, pode levantar. Quem não levantou, pode levantar. Isso. Todos somos servos. Todos somos servos. Mas muitos de nós ainda não sabemos que somos. Não é verdade? Eu estava no momento da oração. Fernanda, é sua filha? Sua sobrinha? A sobrinha da Sara estava ali. Ela tem quantos anos? Fernanda, pois é, a Sara, né? Tem 8 anos. E no momento da oração ela fechou os olhinhos ali, impôs as mãos e entrou na oração. Às vezes se a Fernanda não tivesse trazido a Sara aqui, ela não teria essa experiência. Ou às vezes a Fernanda fica ensinando para ela, cantando as músicas com ela. Isso é serviço. O Edson trouxe um amigo dele hoje. Isso é serviço. Você levar a sua família, seus parentes a fazer um momento de oração, a fazer a novena de Natal. Isso é serviço. Você no seu trabalho falar de Deus é serviço, é servir. E aí a gente fica pensando, quais são as características do servo? Roseli, características do servo. Ele ama em primeiro lugar. Que mais? Professor? Disponibilidade. Que mais? Acolhida. Que mais? Fidelidade, zelo, respeito, o que mais? Comprometimento. E dentro disso aí, Roseli, que você falou, eu estava lendo nos dicionários aí, mantém constância nos compromissos assumidos. Isso eu achei demais. Constância, intensidade, né? Não deixa o fervor cair, não deixa a peteca cair. Ah, fulano não vai, não tô afim. Aí você fica lá, vamos. Isso. Só que hoje nós vamos tratar de uma característica muito importante do servo que é fiel, que é a vigilância. É uma palavra que nós vamos escutar muito, principalmente nos evangelhos e no Apocalipse,
E nós, todos nós, servos, temos que dar uma devida importância para essa palavra, porque nós vamos partilhar aqui e vamos entender que muitas vezes o nosso serviço, ele está incompleto, porque nós não somos vigilantes. Então eu dividi essa palavra que nós vamos partilhar em duas etapas, duas partes. E a primeira nós vamos pensar na relação serviço, vigilância e fidelidade. Como tudo isso está muito unido, como tudo isso está muito integrado. Vamos pegar a nossa palavra do Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Amém? Amém? Versículo 42. Nós vamos ler do 42, inicialmente do 42 até o 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Palavra da salvação. O Senhor nos convida a sermos sentinelas. A primeira percepção que eu tive quando eu li essa palavra foi de criarmos uma atenção daquelas sentinelas que ficavam, quem assiste aqueles filmes de época, né? Aquelas torres imensas, e ficavam no lugar mais longe para poder ter uma visão melhor, para ver o que estava acontecendo. Então, na hora que o Senhor nos diz: vigiais, porque não sabeis a hora em que o Senhor virá, eu fiquei me imaginando nessa torre, de olho, né? Até uma aflição, uma angústia, né? Assim, que hora que ele vem, que hora que ele vem, que hora que ele vem. E aí hoje eu estava lá fora vendo aquele céu nu. Falei, será que é hoje? Só que a palavra fala que não vai ser assim. Ele virá no momento em que nós não estivermos esperando. Não é isso? E aí nessa primeira relação, o primeiro exemplo que a palavra nos traz é do pai. Se o pai soubesse que hora viria o ladrão arrombar a sua casa, ele ficaria esperando. E eu acredito que o Senhor coloca o pai aqui por causa do amor, o amor que o pai tem em relação à família, a guardar. E mesmo que não seja o pai, que seja a mãe, ou que você more com seu irmão, quando você vai dormir, você vai lá, confere todas as portas, né, e deita. E se a gente ouve falar de uma notícia, de alguma coisa, de um roubo, alguma coisa, aí que a gente vai dormir mais cismado ainda. E aí a gente coloca câmera, a gente coloca cerca, a gente coloca alarme, que são ferramentas de precaução, mas não são ferramentas de vigilância. Porque a palavra aqui está falando vigiai. Vigiai, você tem que ficar acordado vigiando, não é isso? Aconteceu uma situação comigo uma vez, mais ou menos dentro dessa situação de pai. O Léo estava com 6 meses de idade, mais ou menos. E aí estava nessa época mais ou menos de final de campeonato e tudo. E tinha um abençoado que estava jogando bomba dentro do meu prédio. Dentro do meu prédio. Não tinha horário, era de manhã, de tarde, à noite. De repente eu estava lá, BUM! E eu ficando invocado, porque eu falei, meu menino com 6 meses de idade. A sorte que ele não é filho de pai assustado, né? Eles falam. Então ele dormia lá tranquilo. Mas aquilo estava incomodando todo mundo. E aí a gente começou a olhar nas câmeras dos prédios vizinhos, perguntar aos vizinhos, ninguém via. Teve um dia que eu coloquei
uma câmera fotográfica assim, filmando. Ela filmou, deve ter filmado assim umas 8 horas. Nada. Eu falei, Jesus, o que é isso? Mas um dia eu tomei a decisão, falei assim, hoje eu fico na janela até eu pegar o danado. E eu fiquei lá. E eu peguei o danado. Aí, só para vocês não ficarem curiosos, né? Era o namorado da minha vizinha que tinha brigado com ela e jogava bomba para assustar ela, mas assustava a vizinhança toda. Mas, então, enquanto eu não fiquei de vigília ali, de olho, esperando, o caso não foi resolvido. E eu trouxe muito isso para nós, dentro dessa palavra aqui, que às vezes a gente busca ferramentas para nos aproximarmos de Deus, né? A gente faz as nossas orações diárias, a gente comunga na igreja, comunga com os irmãos, mas não vigia, não está atento ali. E aí a gente escuta o Senhor falando, na hora que você menos estiver esperando. E aí todos nós aqui olhamos para o nosso umbigo e falamos assim, será? Você está preparado? Faça uma reflexão rapidinha. Você está preparado? Se o Senhor chegar como ladrão e fizer... E aí? E aí? Eu fico lendo um pouquinho antes, um pouquinho depois, para tentar entrar naquele momento que Jesus estava falando. E um pouquinho antes ele cita Noé, o povo que não vigiava, o povo que não estava atento e foi pego de surpresa. Não foi isso? Eu fico imaginando, eu lá fora hoje também, aquele céu fechando, escurecendo, e eu pensando, falei, gente, mas não é possível, naquela época lá, não teve um filho de Deus para não olhar para cima e falar assim, está vindo uma coisa muito diferente aí, né? Eles estavam tão preocupados com as coisas do mundo, da carne, das bebedeiras, das festas, que sinais podem ter sido manifestados ali na natureza e eles não perceberam. E nós? E nós? Olhando para esse céuzão preto aí, cada raio, né, Ronaldo? Cada raio batendo ali, eu falei, não, eu já pensava, Jesus já passou, e Jesus passou de novo. Serviço, vigilância, fidelidade. Por que a vigilância vai fazer com que nós sejamos fiéis? A fidelidade, ela concentra o nosso foco. A Jo tinha que estar aqui, eu ia fazer, né? Jossana, quando não é mentira, tá, gente? Não é mentira, ela vai negar, mas não é mentira. Se eu estivesse falando mentira, estava pecando. Mas quando a gente começou a namorar, ela me vigiava da janela. Antes da gente namorar, ela me vigiava da janela. Porque eu passava assim, ela... Aí, eu saía lá na igreja, lá, saía correndo. Minha mãe falava assim, ó, tá hora é o almoço, eu saía correndo para almoçar. Atravessava Jacuí. Quem estava lá no ponto de ônibus? Jossana. Falei, ai gente, o que é isso? Vigia. Então ela tem um foco. A pessoa que vigia, ela tem um foco. Ela quer, ela deseja aquilo ali. Ela não quer ser surpreendida. Então o tempo todo ela está esperando, ela está focada, ela está ali concentrada. Você ri, né, Elisângela? A segunda parte que nós vamos entrar nessa palavra, nós já entendemos a relação do serviço com a fidelidade e com a vigilância. Amém? Está entendido? Então agora nós vamos ver na aplicação disso
A diferença do servo que vigia, se ele vigia, ele é fiel. E se ele não vigia, ele é infiel. Vamos pegar o versículo 45. Eu queria que todos nós lêssemos juntos, porque essa pergunta ela é individual para cada um de nós. Amém? Vamos ler juntos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Vamos ler de novo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Quem é? Aí Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, porque eu estava estudando essa palavra e esse versículo, né, essa parte do Evangelho, há muito tempo atrás, ela era relacionada somente aos padres, bispos, ao Papa, os grandes pastores da igreja. E com a abertura da igreja para o serviço do leicato, do leigo, né, essa palavra hoje era para todos nós. Mas na segunda-feira eu indo trabalhar, Espírito Santo é demais. Eu estou lá assim, indo para São João del Rei, escutando Itatiaia, né? Aí fala assim, no próximo bloco, Dom Valmor fala sobre ideologia do gênero e escola sem partido. E eu já mais ou menos olhando o ponto que o sinal ia cair do rádio, que deu um ponto lá que nada pega. Eu falei, ixi, e eu fiquei lá, doido para escutar. E Dom Valmor falava assim, que a igreja, ela caminha na contramão da ideologia de gênero e da escola sem partido. Eu falei, dei glória a Deus. Falei, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque Ele falou o que eu queria ouvir, né? Eu glorifiquei muito a Deus, porque Ele é o nosso pastor, Ele cuida desse rebanho. E na hora que Ele, numa rádio que tem uma grande audiência, se manifesta como igreja para nós, Ele está aqui, alimentando os da sua família na hora correta, no momento correto. Vamos ler do 45 até o 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, Ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Que maravilha, hein? Que maravilha. Dom Valmor já está um degrauzinho lá, né? Glória a Deus. Mas a palavra, ela ainda pode ser mais direta para nós, mais convincente. Ela pode trazer um entendimento mais direto para nós. Vamos pegar Apocalipse 3. Versículo 5. É tão interessante porque o Evangelho de São Mateus, principalmente nesses últimos capítulos antes da paixão de Cristo, e o livro do Apocalipse, eles se encontram muito, porque São Mateus fala muito dos últimos dias, das provações. E nessa carta, nesse capítulo 3, a mensagem a Sardes, ela está muito relacionada a esse capítulo. Depois que vocês quiserem e puderem em casa, lerem as duas
perscrutarem, entrarem na palavra, mas hoje nós vamos ler o versículo 4, no versículo 4 e 5. Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, andarão comigo vestidas de branco porque o merecem. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Oh glória, hein? Oh glória! É a resposta, é a confirmação do que está sendo dito aqui no Evangelho de São Mateus, que o Senhor iria colocá-lo acima de todos os seus bens. No Apocalipse o Senhor nos chama de vencedores. Nos chama porque eu acredito que hoje nós vamos dar um passo diferente, um passo maior, um passo mais firme, um passo mais largo, um passo mais convicto no nosso serviço, independente se você é servo no grupo de oração, na igreja, mas você é servo de Cristo, amém? Aí a gente acha que tudo são maravilhas, até aí a palavra estava ficando assim, né? Suave, tranquila, mas nós precisamos entender e compreender o que é e quem é o servo infiel, até para fazermos um exame de consciência. Vamos pegar o versículo 48 do Evangelho de São Mateus. Mas se é um mau servo que imagina consigo: meu senhor tarda a vir, e se põe a bater em seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios, o senhor desse servo virá no dia em que ele não os espera, e na hora em que ele não sabe, e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O servo infiel é servo? É ou não é? O servo infiel é servo? É servo. Ele é servo. Produz frutos? Produz. Produz frutos, que eu acho que é o pior. Mas muitas vezes esses frutos não são bons. E aí é o grande problema. Porque além de se perder, os frutos que ele vai produzir são frutos de perdição. E aí muitas vezes ele vai se colocar no evangelho de hoje, o evangelho do dia de hoje, né? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que põe a palavra de meu Pai em prática. O servo fiel mantém o foco no Senhor. O servo infiel mantém o foco nas distrações, no meio, nas coisas que estão acontecendo, no outro que está do lado, e aí ele começa a desbandear. Às vezes até começa no caminho certo, mas a falta da vigilância, a falta do cuidado, a falta da espera, do porquê ele serve, do para quem ele serve, ele começa a prestar atenção nas situações. E essas situações podem ser boas ou ruins, né? A gente ouve muito falar da religiosidade natural, de fazer Deus como supermercado. Então eu vou lá na igreja, minha vida é difícil, não estou conseguindo nada, não sei o que, eu vou para a igreja. Aí entra, vai lá no grupo de oração, serve, eu quero participar da intercessão, eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero pregar, e aí as coisas, aprumam de novo. Porque enquanto ele não está na igreja, ele está vivendo ali um combate espiritual, que às vezes ele nem percebe. E quando ele vem para a igreja, ele começa a se entregar, e começa a viver, experimentar, as coisas começam a dar certo de novo, mas o foco dele não é o Senhor.
O foco dele é melhorar as coisas para ele. Ou então, nas tribulações. Nada está dando certo para mim, hoje não vou na igreja não. Está difícil demais, eu estou com dor. E a gente esquece daquele tanto de dor que Jesus Cristo sofreu na cruz, por causa de nós. E aí, a palavra vem dizer, o ventinho, e o despedirá, e o mandará ao destino dos hipócritas. Tem uma tradução que fala assim, e lhe cortará ao meio. Nessa tradução onde é dito, lhe cortará ao meio, não é de decepar não, é de tirá-lo do meio dos filhos da luz. Porque lá se nós voltarmos lá no Apocalipse, o Senhor faz uma promessa de que aqueles que servirão corretamente, eles andarão com o Senhor. Mas para o servo infiel, ele vai dizer, observa a minha lei e a minha palavra e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como ladrão e não saberás a que horas te surpreenderei. É uma palavra de promessa. Se não vigiares, virei a ti como ladrão e não saberás a que horas te surpreenderei. E ali ele será lançado ao destino dos hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quem é este hipócrita, né? A gente fala muito, ouve muito na palavra, é aquele que mais ou menos, né, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele vai fazendo tudo errado, achando que está fazendo tudo certo. E aí na última hora ele percebe, na hora que o Senhor passa, na hora que o Senhor vem, já foi, já deixou tudo a desejar, já perdeu. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos um pouquinho. Essa palavra ela pode parecer para nós um pouco dura, um pouco pesada, mas é uma palavra de meio de caminhada. É uma palavra para quem está caminhando, é uma palavra para quem está indo ao encontro, é uma palavra para quem está buscando. Você sabe da sua realidade, você sabe da sua história, você sabe do momento que você vive, você sabe como você chegou aqui, você sabe se você já é o servo fiel, ou se você é um servo que está tentando ser fiel. É um servo que tem tentado ser vigilante, mas as distrações do mundo, as distrações, elas tiram um pouco o seu olhar de Deus, o teu olhar de Cristo. Cristo que foi o maior servo, Cristo que foi aquele que veio nos ensinar como servir. Nesta noite, o convite que o Senhor faz para cada um de nós é de olharmos fixamente para Ele, em tudo que fizermos. Se formos vigilantes, se olharmos para o Senhor, nós teremos uma intimidade com Ele tão grande, que nós saberemos o momento, nós saberemos a hora, e todas as nossas preocupações, tudo aquilo que está em nosso redor, nós vamos servir de uma forma tão plena, que vai acompanhar o nosso servir, o nosso caminhar, o nosso agir. Nós serviremos com o Senhor
completamente com toda a nossa vida, com toda a dedicação do nosso coração. Se coloca agora como sentinela lá em cima daquela torre e olhe. Se você ainda não está vendo, faça força com o teu olhar. Use binóculo, use luneta, mas olhe e busque, procure. Enxergue o Senhor. Que Ele seja o único ponto, o único centro. Que nós possamos sim ser servos fiéis, vigilantes, abertos ao entendimento, a olhar para o Senhor e o servir de uma forma que muitas vezes vai escandalizar aos outros, escandalizar aquelas pessoas da sua família, mas porque você vai ter o Cristo como centro. Sim, Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui nesta noite, entregando toda a nossa vida, entregando todo o nosso ser, e principalmente, Senhor Jesus, o nosso olhar, que ele seja um olhar exclusivo para Ti. Quando eu pensar nas minhas coisas, nas minhas situações, em tudo que eu for fazer, que eu olhe para Ti. Você possa se prostrar agora, abrir os teus olhos e adorar ao Senhor, olhar ao Senhor Jesus, que se faz aqui presente vivo nessa Santa Eucaristia. E nós possamos nesta noite abdicar de todas as distrações, sejam elas situações boas ou ruins, mas eu te convido nesta noite, meu irmão, a adorar o Senhor, a olhar para o Senhor, seguir o Senhor com os teus olhos, ser vigilante. Aquela sentinela que acompanha, aonde quer que ele vá, o teu olhar vai acompanhar, vai seguir, porque você não quer perdê-lo de vista. O teu olhar hoje, a tua adoração hoje, é para contemplar este Senhor que vem, que está, que nos visita. Nós queremos, Senhor Jesus, olhar somente a Ti, e não olhar para trás, e não olhar para as nossas situações. Nós queremos, a partir deste dia, desta noite, em todos os momentos, olhar a Ti, olhar o Teu exemplo, olhar o Teu sacrifício, e nos prostrar em adoração. Louvores e graças se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvores e graças se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvores e graças se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Olhar somente a Ti, olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Seguir somente a Ti,
Segui somente a Ti, Senhor. Segui somente a Ti, Senhor. Segui somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Segui Teu caminhar, Senhor. Segui sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Vai apresentando para Jesus, vai colocando para Jesus em seu altar. Derrama sobre o altar do Senhor tudo aquilo que te deixa vacilar, tudo aquilo que atrapalha a tua vigília, tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que agora está te perturbando, agora está te atrapalhando, nesse momento, vai falando para o Senhor, vai entregando para Ele. Tantas vezes na palavra, coxos, cegos, aleijados, leprosos se aproximavam de Jesus, e Jesus sabia, Jesus é Deus, Jesus sabia o que eles passavam, a doença que eles tinham, a vida que eles tinham, mas Jesus lhes perguntava: o que queres que eu lhe faça? O Senhor está aqui hoje presente e pergunta para você: o que é que você quer que eu tire da tua vida? O que é que está te atrapalhando? O que é que está atrapalhando a tua visão, o teu olhar na minha direção? Deixa eu limpar esse vidro embaçado que está na tua frente. Deixa eu tornar clara a tua visão. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, meu filho, minha filha. Fala para mim, diante do meu altar. Se prostra. Coloca aqui a tua confiança. Coloca aqui a tua necessidade. Coloca aqui o teu serviço. Coloca aqui, porque só os fiéis têm coragem de entregar tudo aquilo que o mundo fala que não tem solução, diante do meu altar, diante da minha presença. Vai falando para Jesus. Ele se faz presente hoje, neste momento em especial, para ouvir da tua boca tudo aquilo ou aquilo que te impede de ser um servo melhor, um servo fiel, um servo verdadeiro, tudo aquilo que tem embaçado a sua vida. O Senhor te chama, nos chama a sermos sentinelas, com postura de soldados, preparados para a batalha, preparados para surpreender, não para sermos surpreendidos, porque a partir do momento que nós nos entregamos o olhar, o nosso olhar exclusivo para o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele nos convence, Ele nos revela, Ele nos dá a certeza de todas as situações e para todas as situações. Nós queremos, Senhor Jesus, consagrar o nosso olhar hoje a Ti, que nos momentos de distração nós possamos lembrar desta forma que você se manifesta no nosso meio, o próprio Cristo, o próprio Deus se faz presente, simples, um pedaço de pão. Deus, a manifestação mais próxima de Deus em nossas vidas. Nós que somos católicos, apostólicos, romanos, nós que somos carismáticos, nós temos a obrigação de entender a manifestação gloriosa de Jesus Cristo aqui presente no nosso meio. E é este Jesus que tem o poder de livrar dos nossos olhos tudo aquilo que nos impede de aproximar dele. Nós queremos, Senhor Jesus, amar somente
Ti, porque se amarmos a Ti, nós seremos capazes de amar tudo o que você nos dá, tudo o que você nos concede e nos permite. Dá-nos, Senhor, o dom de amarmos também, amarmos a Ti, Jesus. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Dá uma salva de palmas para esse Jesus que é glorioso, que é grandioso. Ele que faz milagres, Ele que cura, Ele que revitaliza, Ele que revigora, Ele que abre os nossos corações. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor Jesus. Bendizemos o Teu santo nome e Te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Vai agradecendo o Senhor com a tua boca, com a tua voz. Vai falando para Ele. Obrigado, Senhor, pela Sua manifestação no nosso meio. Obrigado porque você se faz